No trabalho de hoje, vamos viajar inicialmente 8.200 km de ponte aérea e voltar cerca de 860 anos para a primeira representação gótica da história. Basílica de Saint-Denis. A origem da arquitetura gótica, um estilo que definiu a Europa na Idade Média, pode ser rastreada até uma única igreja em Paris. A Basílica de Saint-Denis, construída no terreno de uma abadia e um relicário estabelecido na dinastia carolíngia, foi reconstruída por Abade Suger no século XII. Essas adições colocou a arquitetura medieval em um novo curso que carregaria pelo resto do Edificada no século XII, a mando do rei Dagoberto I, a basílica já era um local de peregrinação por conta da sepultura do santo. O construtor responsável pela obra foi Élysio de Noyon. Sendo essa a igreja onde eram enterrados reis franceses, teve sua terceira reconstrução em 1137, quando Abade Suger, principal idealizador do estilo gótico, decidiu renovar os edifícios da abadia. Hoje em dia, há mais de 80 corpos de reis e rainhas enterrados na Basílica, como os de Luís VIII, Carlos V, Felipe IV e Maria Antonieta. No estilo românico, a reconstrução da fachada ocidental foi completa em 1140 e a do coro em 1144. Enquanto as catedrais românicas se apresentavam pesadas e escuras, as catedrais góticas abriam para a luz do mundo exterior, incorporando grandes vitrais, rosáceas e elementos estruturais à busca de luminosidade. Conta a história que Abade teve um sonho onde ele sonhava com um ambiente repleto pela luz de Deus, com luzes coloridas radiando todo o coro. Então foi por isso que ele planejou esses grandes vitrais que estão dispostos por vários ambientes em toda a Basílica. Hoje, a Basílica de Saint-Denis é reconhecida como o primeiro exemplo de arte e arquitetura gótica. Foi oficialmente concebido o status de catedral em 1966. É também o maior museu de estátuas medievais e renascentistas do mundo, abrigando mais de 70 peças de escultura funerária dos séculos XII ao XVI. Sua torre norte pode ter desaparecido devido à perseguição na época da Revolução Francesa, mas seus imaginativos interiores góticos continuam a ser admirados pelos visitantes que, ao entrar em Saint-Denis, entram em um ponto de inflexão na própria história da arquitetura. Ao norte de Paris, a 40 minutos da Catedral de Saint-Denis, banhada pelo rio Sena, que deságua no Oceano Atlântico, fica localizada uma das maiores referências de arquitetura gótica conhecida em filmes, documentários e livros. É ela, a Catedral de Notre-Dame, conhecida por seus grandes sinos, gárgulas, arcobotantes e rosáceas, é mundialmente visitada por turistas e estudada por historiadores. Catedral de Notre-Dame, dedicada à Virgem Maria, fica em Paris e que ficou cerca de 200 anos para ficar pronta. Apresenta 127 metros de comprimento, 48 metros de largura e 35 metros de altura. O período era ali no final da Idade Média. Existia um sistema feudal e os senhores eram donos de suas grandes terras, além de serem pessoas importantes dentro das cidades. O que acontecia era que as cidades disputavam uma com as outras para ver quem tinha mais poder. E essa demonstração era justamente por meio das catedrais. Quem construía a maior catedral, com mais luz, mais vidros. Sua fachada ocidental possui 3 portas, representando a Santíssima Trindade, com mais 2 torres de tamanhos diferentes, sendo uma mais estreita do que a outra. É dividida em 3 andares, sendo o primeiro andar do Rei de Judeia, o segundo andar das grandes rosáceas e o terceiro andar sendo a galeria aberta onde ficam as famosas gárgulas, que são utilizadas para o escoamento de água. Importante ressaltar também o uso da pedra, mas a pedra representando leveza, representando a santidade. Sua fachada sul também chama bastante atenção pela linda rosácea e os arcos arcobotantes, que são externamente suportando as paredes. Aí passando a mensagem também de um navio avançando no tempo. O portal de entrada representa a coroação da Virgem Maria. A igreja tem a nave central com o cruzamento do arco, os arcos. No total, são 3 rosáceas na fachada sul-norte e fachada oeste. No ponto mais alto ao sul está o conhecido Sino Emanuel. Na sua nave principal há uma cobertura abobodada com 210 toneladas, que é suportada por uma sequência de colunadas. E não podemos também deixar de falar do triste incêndio na catedral no ano de 2019, no dia 15 de abril. Um incêndio que começou no telhado da catedral e causou vários danos à obra. A agulha da catedral e o telhado foram destruídos. Além do interior,
junto com alguns artefatos que ficaram gravemente danificados. Mas temos uma boa notícia: a reconstrução do maior ícone da arquitetura gótica já foi iniciada e a previsão é de que a obra dure 5 anos. Achou que só existiam catedrais bonitas na França? A Inglaterra possui boa bagagem de igrejas góticas inglesas. A 590 km de Notre Dame, construída no século VII, destacando-se por um alto corujel, a igreja que representa a Virgem Maria é Salisbury, um ícone de referência gótica inglesa para a Idade Média. Catedral de Salisbury, formalmente conhecida como Igreja Catedral Santíssima Virgem Maria, é uma catedral do estilo arquitetônico gótico inglês. Foi inicialmente construída juntamente com o castelo do rei Henrique I, em um assentamento no topo de uma colina que era devidamente fortificada. Essa localidade durou cerca de 300 anos, até uma disputa entre o xerife de Wiltshire e o bispo de Salisbury, que por fim decidiram retirar a igreja de lugar para uma planície próxima. Com essa mudança, a população também se mudou, formando uma nova Salisbury, em torno da nova catedral. A Catedral da Santíssima Virgem Maria é a mais alta da Inglaterra, com 123 metros de altura, com um corujel que atualmente pode ser visitado. Ela foi construída em 38 anos, entre os anos de 1220 e 1258. Tem características do gótico inglês. Em sua fachada ocidental possui 2 torres, uma em cada extremidade, 2 colunatas perto da linha central, sustentando a grande janela tripla no centro da fachada. Também apresenta pequenos coruchelos e, além disso, também tem glabetes com janelas lancetas, um total de 4 janelas. Essas janelas são encimadas por 2 janelas lobulares circulares. E tem também 130 nichos rasos, sendo 73 deles que abrigam estátuas. Sua nave foi subdividida em 3 níveis: alta arcada ogival, galeria aberta e clerestorio. Sua caixa capitular tem um formato octagonal, apresenta um pilar central e possui frisos medievais na decoração. Abriga uma das poucas cópias da Carta Magna, Carta de Liberdade, publicada em 1215, que limitou os poderes do rei João. Documento esse muito importante para a época, que serviu posteriormente de inspiração para a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as constituições de muitos países democráticos. Atualmente, ela está localizada dentro da catedral, protegida da luz por uma câmara cuja entrada é por meio de cortinas. King John was one of the worst kings in history. He imprisoned his former wife, he starved his opponents to death, he allegedly murdered his own nephew and pulled the beards of the Irish chiefs. King John had imposed heavy taxes on his barons in order to pay for his expensive foreign wars. If they refused to pay, he punished them severely or seized their property. The barons demanded that King John obey the law. When he refused, they captured London and John was forced to negotiate. The 2 sides met at Runnymede in June 1215. The result of the negotiations was written down by the king's clerks into the document we know as Magna Carta. Although most of the Charter's clauses dealt with medieval rights and customs, Magna Carta has become a powerful symbol of liberty around the world. The most famous clause, which is still part of the law today, for the first time gave all free men the right to justice and a fair trial. No man shall be arrested or imprisoned except by the judgment of their equals and by the law of the land. To no one will we sell. However, this clause was not as liberal as it sounds. The Charter only applied to free men. The vast majority of people in 1215 were unfree peasants who were ruled over by their landowners. And although Magna Carta was intended to create peace between King John and his rebellious barons, England was plunged into civil war after the Pope declared the Charter invalid. When King John died of dysentery in 1216,
9-year-old Henry III took to the throne. To keep the peace, Magna Carta was reissued several times during the 13th century, until it was finally made part of English law. Magna Carta has lived on for 800 years and is echoed in the United States Declaration of Independence and the Universal Declaration of Human Rights. Perhaps Magna Carta's most important legacy is that everyone, including our leaders, must obey the law. What started out as a document of specific complaints from a group of barons has turned into an international symbol of liberty, without which we might not have the rights we value. Obra marcante por seu Duomo, construída em 6 séculos e uma das maiores igrejas da Itália, a Catedral Santa Maria del Fiore carrega em sua estrutura nomes como Arnolfo di Cambio, Giotto di Bondone e Filippo Brunelleschi, além de toda sua história marcada pelo período gótico medieval. Nossa despedida dessas 4 igrejas que nos fizeram conhecer um pouco mais sobre esse período tão importante para a evolução da arquitetura no mundo. O Duomo de Florença, conhecido também como Santa Maria del Fiore ou Catedral de Florença, se encontra na Praça do Duomo de Florença, que fica na Itália. A sua construção foi iniciada no final do século XIII com o projeto de Arnolfo di Cambio, que era um famoso arquiteto e escultor amante do estilo gótico. Um dos elementos que mais chama a atenção na obra é a presença do impressionante e inovador Duomo, de autoria de Filippo Brunelleschi. A Igreja de Santa Maria del Fiore é uma das maiores obras góticas do mundo, e apesar dela ser marcada pelo estilo gótico, a catedral possui uma série de influências de outros estilos que retratam os períodos históricos pelas quais a igreja passou. O projeto é ousado e ele sublinhava a importância cultural e econômica de Florença no contexto não só italiano, como também europeu. Na época, a cidade vivia um período de plenitude econômica, principalmente devido ao comércio de seda e lã. Quando Di Cambio faleceu, a construção da catedral foi adiada e retomada em 1334 por Giotto, que foi quem projetou o campanário. Esse campanário possui 85 metros de altura, e subindo seus 414 degraus, se chega no topo, onde é possível apreciar uma vista esplêndida de Florença. A fachada desse edifício foi destruída no final do século XVI e redesenhada por Emílio de Fabris. Nesse novo desenho foram incorporadas mármores das mais variadas cores. A fachada foi erguida entre 1871 e 1884 e procurava imitar o estilo florentino do século XIV. A sua planta é basilical, com 3 naves, dividida em arcos suportados por colunas monumentais. Tem 153 metros de comprimento por 38 metros de largura e 90 metros no transepto. Os seus arcos elevam-se até 23 metros de altura e o cúmulo da cúpula em 90 metros. Quando acabou de ser construída no século XV, a igreja era a maior da Europa e tinha capacidade para abrigar 30 mil fiéis. Atualmente, ela perde em termos de tamanho somente para as outras 2 igrejas, que são a Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano, e a Catedral de São Paulo, que fica em Londres.